Eu sempre fui uma criança curiosa. Nasci em Vila Velha e me lembro que a primeira curiosidade que tive sobre o Espírito Santo era sobre de onde vinham os termos capixaba e canela verde. Com o tempo, descobri que capixaba é de origem indígena, e essa herança indígena não para por aí. Ela está presente na forma em que são feitas as panelas de barro, em que é preparada a famosa muqueca capixaba. Se tem algo que temos orgulho é da nossa muquequinha. E se você conhece alguém que mora no estado, certamente já deve ter ouvido a famosa frase: muqueca só capixaba, o resto é peixada. O Brasil é rico culturalmente, uma mistura de povos e culturas, como uma temperada torta capixaba. E quando falamos de cultura, cada sistema cultural tem a sua própria lógica e seus próprios hábitos e costumes. E o Espírito Santo? Se fala da muqueca, do Congo, da casaca, mas é a origem deles e a história dos povos que estão por trás desses nossos ícones identitários e a nossa história no meio desse país tão gigante. Bem, a garota curiosa que fazia 1001 perguntas continua curiosa, e agora eu estou falando com vocês e com vontade de entender ainda mais sobre a nossa cultura e sobre nossa gente, a qual compartilho com mais de 4 milhões de capixabas. Vamos descobrir um pouco mais da nossa gente? O capixaba é um brasileiro muito especial, né? O Peter Burke, que fala isso do Brasil. O Brasil é o laboratório humano, né? É o grande laboratório humano. E o Espírito Santo é a síntese desse laboratório brasileiro. De acordo com os dados do PNAD de 2019, a população capixaba atualmente está entre 51,7% de pardos, 35,9% de brancos, 11,6% de pretos, indígenas e amarelos 0,8%. Se a gente pega lá no século XVI, digamos, a primeira matriz da formação capixaba, ela tem a expressão ibérica, né, que é dos portugueses que chegaram, os negros, com diversas etnias, muitas etnias, que foram trazidos para o trabalho escravo, e o elemento que estava aqui, né, vigoroso e também com muitas e muitas etnias. No Brasil, eram cerca de 400 línguas faladas, né? Aqui só nessa comunidade aqui, né, de Boa Esperança, aqui nós somos em 58 famílias, só nessa daqui. Aí tem as Três Palmeiras, né, que está em torno de 30 famílias. E tem a Piraquiaçu, né, que é a primeira, perto da ponte, que lá tem 9 famílias. Nosso forte aqui é artesanato, né, que a gente usa muito semente, né, da natureza mesmo, e cipó, né, é o nosso forte aqui, é trabalhar com as nossas matas. A nossa meta aqui é ensinar as nossas crianças as culturas que foi dos nossos avós, dos nossos tataravós, né, a cultura do nosso para poder não morrer, não acabar. Nós fortalece muito com nossos cantos, com as nossas danças, né, com os nossos rituais, mas para poder fortalecer. Porque se não fizer isso, acaba mesmo, né? Há uma herança indígena que é muito forte aqui entre os capixabas. A herança indígena de você fazer parentesco pelo lado da mulher. Teve uma ajudazinha, porque as matriarcas italianas são muito poderosas. Então, o capixaba, ele, com essa herança indígena, principalmente, uma ajuda aqui e ali das outras culturas que aqui chegaram,
ele é bem isso mesmo. As pessoas não saem de casa, os filhos têm uma dificuldade para ir embora e os pais não querem que os filhos vão. A maioria dos pais querem que os filhos fiquem em casa a vida inteira. Agora, isso era muito do índio, entendeu? Havia muitos grupos aqui, muitos grupos que moravam nessa região, e essa região, que é da Grande Vitória, era uma região sagrada para os guaranis. Era chamada de Auá-Embaê-Porã, a terra sem males, o que incluía principalmente ser um lugar que os povos indígenas não podiam guerrear entre si. Não foram os indígenas que pegaram suas canoas, suas pirogas, atravessaram o Atlântico e foram tomar Portugal, né? A linguagem que se fala no nosso país é inteira ali uma variação do português, mas pouco se sabe do que realmente é da linguagem materna. Isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado em lugar nenhum. A cultura também é vista como um processo cumulativo, que resulta de toda a experiência histórica das gerações anteriores. Falamos um português com ritmo de Tupi-Guarani. É interessante. E às vezes fazemos construções que ninguém mais faz também. Construções só com vogais. Né? Ó, aí, ó. Iá. Iá, uma expressão típica do Espírito Santo. Ó, aí, ó. O cara vai estacionar o carro, aí tá lá o outro orientando e fala assim, ei, ó, ah, ô, ei, ó, i. Pronto. Ele só falou vogais. E o outro entende. E quem está passando entende, né? São coisas que são bem típicas da gente. Se o processo é acumulativo, a gente vem acumulando cultura desde os indígenas. Os primeiros habitantes da nossa terra foram eles. E somente depois que vieram os portugueses, que embora tenham feito a limpa no Brasil, também deixaram sua marca, a nossa língua, o português. Então Portugal trouxe uma língua, Portugal trouxe a religião que impera nesse país, né? Trouxe costumes, né, que estão até aí fortes, trouxe culinária, né? Gírias e termos nós temos muitos, ir pro rock, pegar e saltar do ônibus, taruíra, iá. Um dolaci já. Não tem? Gastura, pocar. Mas afinal, o capixaba tem sotaque? Ah, tem bastante. Eu percebo bastante. O que é sotaque, né? Então, primeiro vamos definir. O sotaque é você pronunciar de uma maneira diferente do que a língua original. Qualquer um que fale diferente de um português está falando português com sotaque. O capixaba não fala igual a um português. Então, o capixaba fala com sotaque. Ele tem o seu sotaque próprio. A gente ouve o nosso sotaque todo dia e achamos, até por conta disso, que não temos sotaque. Às vezes é tão engraçado que eu já ouvi capixaba falar assim, olha esse fulano, está falando com sotaque de português. Português é o único que não tem sotaque. Se Pernambuco abraça tanto o frevo, o Rio de Janeiro o samba e a Bahia o axé, nós temos uma raiz artística muito forte, o Congo, uma herança afro-indígena que só fortalece a nossa cultura, às vezes tão esquecida. Tanto se você for até o norte do Espírito Santo, ali na região de Aracruz, por ali, tem Caíras Velhas, por ali, os índios têm banda de Congo também. Então, são poucas bandas de Congo lá dos índios, e na Negrada tem mais de 60 bandas por aí, do norte até o sul do Espírito Santo tem banda de Congo. Se você vai à Conceição da Barra, de Cumbi, né, dos negros, está lá, aquilo tem 3 séculos que está lá. Os negros fazem desde quando havia escravidão. Então, isso com uma expressão cultural muito forte, muito marcada, que é excepcional, né? E lá em Conceição da Barra, se a gente falar de manifestações que envolvem as comunidades negras, né, seus descendentes, nós temos os jongos, nós temos, além do Ticumbi, o Reis de Bois, nós temos expressões que são muito fortes, algumas trazidas pelos portugueses, que aqui os negros conseguiram, o Congo, né, que existe lá, os negros conseguiram se apropriar
botar algum componente indígena. No Congo, por exemplo, o componente indígena da casaca, né, que é autóctone, é um instrumento daqui comprovado, né? A gente tem lá no livro da viagem do Auguste Piat, você já tem, ele fez o desenho do grupo tocando, Congo, e um indígena segurando a casaca, como tem também num registro da viagem de Dom Pedro II. Dom Pedro II também desenhou a casaquinha, que é um reco-reco inteiramente diferente, porque ele tem uma caixa de ressonância. Ele não é um reco-reco como o outro. Por ter uma levada diferente, ele se espalhou melhor, ele se preencheu melhor dentro das manifestações nossas, culturais, e foi reconhecido, de repente, pelo pessoal que vem de fora, que vê a gente tocando Congo, se apaixona e vê uma identidade diferente das congadas nossas com a identidade que eles veem em outros estados. A festa de Congo de Cariacica, ela tem uma característica diferente, que é o Carnaval de Congo. Como era uma coisa de repressão mesmo, como os negros tinham medo de serem mortos, o que eles faziam? Eles eram agricultores, principalmente lá a cultura da banana. O que eles faziam? Eles pegavam folha de banana seca, faziam um saiote do umbigo para baixo e se vestiam, do peito para baixo, vestiam de folha de bananeira seca. No meio da mata, eles levavam em bornal, com a roupa, eles levavam para o bornal vazio e faziam lá no meio, se vestiam daqui para baixo de folha de bananeira seca até a canela, tapavam tudo. E daqui para cima, eles pegavam essa máscara, aí ó, tá vendo aqui a máscara? Essa máscara aqui, e botavam com um pano aqui, botavam na cabeça, e esse pano cobria o ombro. E eles botavam luvas, tudo aqui, aí se misturavam no meio do povo e pulavam o carnaval. O Carnaval de Congo de Máscara é uma festa que só existe aqui em Cariacica, só existe no Espírito Santo. No período colonial, muitas coisas foram construídas pelas mãos de escravos. Uma das referências que a gente tem é o Convento da Penha, que naquela época ele assustava pela quantidade de negros e pelo tamanho das senzalas ser muito pequeno. Os freios que vinham para cá, eles se assustavam pela quantidade de escravos que ficavam ali, fora a quantidade de índios também que foram mortos para a construção daquele espaço. O Palácio Anchieta, que também foi construído pelos escravos, fora que muitos escravos foram torturados e tiveram que enfrentar guerras naquela época ali pelaquele espaço. Tem uma região quilombola em São Mateus, um quilombo que eu tive o prazer de conhecer, também foi construída, também foi um espaço de resistência dos negros aqui na Vitória. Aqui em Vitória a gente tem essa briga com a Bahia, que eles falam que a moqueca verdadeira é a moqueca capixaba. Por que disso? Porque como a maioria dos negros chegaram nessa parte de Salvador, Bahia ali, eles trouxeram muito esse azeite de dendê e o leite de coco. Já aqui na região de Vitória, o Espírito Santo era povoado por índios. Aí por isso, e quando você come a moqueca capixaba, você sente mais o gosto do peixe. Essa aqui é a grande diferença. Por isso que eles falam que a verdadeira moqueca é a moqueca capixaba, que é a moqueca territorial, que é a moqueca dos índios, que eles fizeram, e nós também temos referência dos negros na panela de barro. O manuseio, ela é especificamente a maior parte artesanal, trabalho artesanal da panela de barro é indígena, mas ela também tem algumas referências negras no preparo dela também, no manuseio dela. Tá vendo? A nossa cultura é massa. E por falar em massa... Aqui é a Casa Lambert, construída em 1875 por 2 imigrantes italianos. Eles vieram da região de Trento, que é norte da Itália, tiveram que começar do zero. E, além disso, nesse período eles tinham 1 ano para construir uma moradia, para poder cultivar, para mostrar que eles estavam realmente tendo interesse e zelo
pelaquela terra adquirida. Aqui essa casa ela é de pau a pique, né, que é barro e madeira. E isso, naquela época era muito comum, né? Então a casa foi tombada e é uma forma de estar preservando tanto a cultura que eles trouxeram, mas também a arquitetura, a questão dos casarios, né? Que tudo que eles tinham de base arquitetônica e culinária que eles trouxeram de lá está presente. Aqui nessa casa é um exemplo, né? Que é a mais antiga de Santa Teresa, assim como outros casarios que tem na cidade. Os colonos, principalmente italianos, foram responsáveis, né, por essa disseminação das lavouras de café. Elas se estenderam para o norte, com os projetos de Colatina, onde hoje é Marilândia, São Domingos do Norte, São Gabriel, Nova Venécia. O café foi aumentando. Alguma coisa do noroeste capixaba, como Icoporanga, Mucurici, ficou mais destinado à montanha, destinado à criação de gado. Arrancaram as matas, a mesma coisa, puseram pastos. Uma e outra lavoura de café e pastos. Esse museu foi montado com o intuito de estar contando a história da imigração pomerana. Então, a imigração pomerana começa por volta de 1859. Os nossos imigrantes vieram de uma região chamada Pomerânia. Ela, em meados do século XIX, ela era uma província da Prússia. E nós pomeranos viviam nessa região sob regime de feudalismo. Então, eles não eram donos de suas terras. O grande sonho do pomerano é se tornar dono de suas próprias terras. No Brasil é fim de escravidão, então o governo brasileiro com o governo da Pomerânia faz esse contato de estar trazendo os imigrantes pomeranos para o Brasil. Essa identidade que se procurava assim, com homogeneidade, ela não existe no Espírito Santo. Então, qual é a minha frase sobre isso? Tem o Espírito Santo o encanto de ter a diversidade como identidade. A nossa peculiaridade, o que é de diferente no capixaba, é que ele é diverso. Ele se apresenta a gente com facilidade. Se nós estamos aqui sentados só em 3, veja como nós somos fenótipos tão diferentes. Nós somos uma síntese do Brasil no Espírito Santo. Mas a gente não poderia ver isso no Brasil inteiro? Não, no Brasil inteiro não. Se você pensa em Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Pensa Recife, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, de maneira alguma. Cadê? Você vai encontrar, se sentar rapidamente assim. Quantos pomeranos você vai encontrar sentados no meio de uma conversa, de uma roda de bar lá no sertão, né? Até hoje preservados aí, passado de geração em geração, é o casamento pomerano, né? Eles seguem velhos ritos, velhos costumes. Então, nas escolas municipais, ao invés de ter inglês ou espanhol ou outra disciplina, nós temos o pomerano em sala de aula. E aí a gente não está mais perdendo a nossa língua materna. E o nosso museu também, ele pode ser adaptado, né? Então, os painéis do museu estão todos escritos a primeira língua em português, o segundo em pomerano e o terceiro em inglês, que é universal. Então, também as placas da cidade também podem ser escritas na língua pomerana, né? Tanto no português quanto no pomerano. Esse é um dos grandes resgates hoje na atualidade para a gente não perder essa língua materna. Os outros componentes desses imigrantes, né? Os italianos, alemães e tal, nós encontramos muita representação que eles vieram em maior quantidade, né? Os árabes vieram na quantidade não muito grande para o Espírito Santo. Eles normalmente se dedicaram ao comércio e fizeram uma coisa espetacular. Como eles não eram muitos e são comerciantes, eles estabeleceram uma rede de negócios. Então, um componente importante porque ele também disseminou a cultura dele, principalmente a cultura alimentar, a culinária árabe, é muito bem representada. Tabule, quase todo mundo come tabule também no Espírito Santo, é uma coisa impressionante. A diversidade é muito importante, só que a gente tem um grande problema, principalmente aqui
no Espírito Santo, por ter essa visão europeia, que isso está se perdendo e nem sempre tem esses traçozinhos de que tem essa referência de etnia negra, elas se reconhecem e procuram saber sobre a sua história. A gente tem uma diversidade muito grande sobre essa questão racial, sobre as pessoas não se reconhecem, não procuram saber sobre a sua história, que hoje a gente está perdendo bastante coisa. Então, por exemplo, nós temos um pôr do sol que, principalmente quando dá aí na época de outono, inverno, você olha para a linha do mar, tem uma faixa azul e rosa lá, que determina a nossa cor. Bellissimo, um bel lugar, bella spiaggia. O Espírito Santo é bem vasto em culturas, né? Bem bonito. É um prazer, né, de fazer parte desse estado. Nós somos mais tradicional capixaba. Eu sou capixaba. Depois de tudo o que vi e ouvi das pessoas andando por alguns lugares desse estado, posso com certeza afirmar que se eu fosse uma turista aqui no Espírito Santo, eu me encantaria por aqui. Afinal, não é em todo lugar que você vai dar montanhas às praias em tão pouco tempo. Vê que em cada pedacinho de terra há culturas tão ricas e resistentes que são preservadas até hoje. A gente tem muito do que se orgulhar, do nosso povo multifacetado de costumes tão variados. O Espírito Santo poca, e respeitar as diferenças é massa. A gente só cresce com isso, pois o elo que existe entre a gente é a diversidade. Quem diz que não tem sotaque aqui, nesse canto do Brasil, com certeza não ouviu, não viu o Congo. Não sabe o que é a casaca, não viu a panela de barro e nem provou torta capixaba. Laia, 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 laia. De norte a sul, do Combo ao Ticumbi, na montanha o colibri, gente forte vive aqui. O indígena, o negro, branco, pomerano, o alemão, italiano, quem chegou e chega sempre quer provar a muqueca, polenta, a mistura, a riqueza da cultura desse povo singular. A muqueca, polenta, a mistura, a riqueza da cultura desse povo singular. Mas quem provou de tudo isso aqui, nesse canto do Brasil, o segredo descobriu. Nossa identidade está na diversidade. Nossa identidade é diversidade. Nossa identidade é diversidade. You